Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Até o versículo de número 6. É interessante que até nessas pequenas saudações que nós lemos no início destas cartas, tanto de Paulo ou de qualquer outro apóstolo, Pedro e João, nessa pequena saudação, irmãos, nós conseguimos extrair riquezas da palavra de Deus, nós conseguimos extrair conselhos maravilhosos da parte do Senhor. Cada versículo da Bíblia, irmãos, não pode ser desprezado por nós, pois cada palavra que aqui está foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e é Deus querendo nos passar uma lição. Aqui a igreja de Filipos, ela se encontrava na Macedônia, e quando eu falo que ela se encontrava na Macedônia, para quem gosta de ler a Bíblia, já sabe que esta igreja, nós vemos a fundação dela no livro de Atos, capítulo de número 16, quando o apóstolo Paulo ele tem a intenção de fazer uma viagem missionária para certo lugar, e o Espírito Santo lhe conduz para outro. Em uma visão, ele vê um homem pedindo socorro, dizendo: passa para a Macedônia. E Paulo, sendo obediente ao Espírito Santo, ele vai. Chegando lá, ele procura um local de oração, e ele conhece Lídia e outras mulheres, e por meio da pregação da palavra, Deus abre o coração de Lídia, e ela passa a crer em Jesus Cristo. Depois Paulo ele expulsa, repreende um espírito de adivinhação de uma jovem. E com isso, aqueles que lucravam com aquela jovem não ficaram felizes pelo que Paulo fez e denunciaram eles para os magistrados da cidade. Pegaram Paulo e Silas, humilharam, tiraram as suas roupas, bateram neles e lançaram eles numa prisão. Lá na prisão, Paulo ganha a vida do carcereiro para Jesus e de toda a sua casa. É em Macedônia que a igreja de Filipos é fundada. Paulo, irmão, sendo um pai, ou muitas das vezes, até algumas vezes, ele se apresenta como mãe desses crentes, ele teve um parto de profunda dor. Ele teve um parto de profunda dor por esta igreja. Por isso que essa igreja tem uma ligação tão forte com o apóstolo Paulo. Por isso que esta igreja tem tanto amor por este apóstolo. E desde o dia em que Paulo pisou nesta terra, até o dia em que ele escreveu esta carta, havia se passado pelo menos 10 anos. Desde o primeiro dia em que ele chegou lá, até o dia em que ele escreveu esta carta. E é interessante observar, irmãos, que nesta carta, a palavra alegria vai aparecer 16 vezes, em 4 capítulos. Esta carta tem somente 4 capítulos, e a palavra alegria aparece 16 vezes. A carta aos Filipenses também pode ser chamada de a carta da alegria. É interessante também observarmos porque Paulo ele não escreve a palavra pecado nesta carta.
Com isso nós aprendemos, irmãos, que o pecado ele subtrai a alegria. O pecado, irmãos, ele acaba com a alegria na vida de um cristão. O pecado ele tira a alegria de um indivíduo. O pecado ele tira a alegria de uma casa. O pecado ele subtrai a alegria de uma congregação. Mas crentes, uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama Jesus, que foge da aparência do mal e que não negocia com as tentações, não briga com as tentações, não cede ao pecado, esta igreja é feliz, esta igreja é cheia de alegria. E logo na saudação ele vai dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa palavra servos, no original é doulos. E apesar dela também significar servos, mas a sua principal ou primária significado é escravo. E alguém pode dizer, mas servo e escravo é a mesma coisa. É bem parecido. Só que servo, ele tem ainda o controle de ir e de vir. Ele ainda pode até escolher quem vai ser o seu próximo senhor. Mas o escravo não, irmãos. O escravo é propriedade de seu senhor para sempre. O escravo ele não vai para onde ele quer. O escravo ele não escolhe o seu senhor, não. E a palavra que Paulo ele vai usar é exatamente essa, doulos. Nós somos escravos de Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo de número 18 vai dizer, e tendo sido libertados do pecado, tornastes escravos da justiça. Tendo sido libertados do pecado, tornastes escravos da justiça. Eu não quero usar a minha oportunidade nesta noite para tentar inculcar na cabeça dos irmãos de que nós somos escravos. Porque escravo todo mundo é. Esteja dentro da igreja ou no mundo. Esta pessoa vai ser escravo de alguém. Eu não quero aqui perder meu tempo tentando inculcar nas nossas cabeças de que nós somos escravos, não. Eu quero dizer, eu quero levar os irmãos a refletir, a pensar a quem nós estamos servindo. Se nós somos servos do mundo ou de Deus. Se nós ainda somos escravos do pecado ou da justiça. Uma coisa é certa, alguém nós vamos servir. E é melhor nós sermos escravos de Jesus do que servos do pecado. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13, vai dizer que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei. A palavra aqui, redimiu, irmãos, significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Jesus pagou pela minha e pela tua vida para nos tirar debaixo do jugo da maldição da lei, para nos tirar debaixo do jugo do pecado. Ele pagou e não foi com ouro e nem prata, mas foi com seu preciosíssimo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Aleluia. Não somos escravos da lei e nem do pecado. Nós somos escravos de Jesus Cristo, porque Ele nos comprou. E foi com alto preço. A Ele agora nós pertencemos integralmente, inteiramente e completamente. Porque o próprio Cristo, Ele vai nos ensinar de que não é possível, não pode servir a dois senhores. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos. Ou nós somos integralmente, inteiramente, completamente dele, ou nós não somos nada dele. Paulo, ele vai se identificar assim, como escravo. E um escravo, irmãos, ele não tem vontade própria. A única vontade do escravo é fazer a vontade do seu senhor. Será que de fato nós estamos sendo escravos, servos de Jesus? Ou será que nós só estamos
buscando satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, e esquecendo qual é a vontade de Deus. Porque nós podemos até ter o costume de orar, Pai, seja feita a tua vontade, mas passar o dia todo sem procurar saber qual é a vontade dele para o nosso dia, para a nossa vida. Então a única vontade do escravo é satisfazer, é fazer a vontade do seu Senhor. Ser escravo de Jesus, irmãos, é uma honra. Isso não tem nada a ver em algo humilhante. Ser escravo de Jesus é estar em uma posição privilegiada. E quanto mais escravo nós nos tornamos de Cristo, mais livres nos tornamos. Ao contrário das pessoas que estão lá fora, achando que estão em plena liberdade, não. Elas estão escravizadas pelos seus vícios, desejos carnais, pecados, do qual elas não podem negar, do qual elas não têm poder e força para lutar contra. E nós não. Quanto mais você se entrega ao seu Senhor, quanto mais você se torna escravo de Jesus, mais livre, mais liberto você se torna. Por isso que ser escravo de Cristo é uma posição privilegiada. E é assim que Paulo se apresenta na sua carta, irmãos. Eu sou escravo de Cristo Jesus. E é assim que Pedro se apresenta na sua carta. É assim que o apóstolo João se apresenta na sua carta. É assim que Judas também se apresenta na sua carta, escravo. Escravos de Jesus Cristo, irmãos. Não fique surpreso no dia quando você chegar lá no céu e ver um monte de escravos. Porque lá no céu só tem escravo, irmãos. Lá no céu só tem aqueles que serviram aqui na terra e continuarão servindo lá no céu. Porque não pense você que o céu, irmãos, nós vamos ficar lá num estado eterno, ouvindo o som de harpa, sentado numa rede. Não, no céu tem culto, no céu tem adoração e no céu tem serviço. Se a gente não serve aqui na terra, não dá para servir no céu. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então no céu há serviço. Céu é lugar de escravo, irmãos, escravo de Cristo. Nós temos que entender a nossa posição. Como é que eu tenho servido ao meu Deus, aquele que me comprou, aquele que me libertou? Porque Jesus, irmãos, muito bem, ele veio à terra, e até ele mesmo ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele se despiu da sua glória, ele foi lá, se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos, mas ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós temos que ter a ideia de que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não é mais ele que tem que me servir, mas agora eu tenho que tomar minha posição de escravo e servir a ele. Jesus não é o nosso serviçal, não é Papai Noel para estar dando tudo aquilo que a gente pede. Ele é Senhor dos senhores, irmãos. E Ele nos adquiriu. Adquiriu todos os nossos direitos. E agora nós temos que servir a Ele. Com amor e com alegria. Paulo ele vai dizer. Paulo e Timóteo. Escravos de Cristo Jesus. Para quem é que ele está escrevendo? Para todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo ele está escrevendo essa carta para os filipenses e ele diz: eu escrevo essa carta para todos os santos em Cristo Jesus que se encontra na igreja de Filipos. E santo não é uma pessoa que viveu uma vida aqui dando um bom testemunho, uma pessoa devota a Deus e quando morreu, aí uma igreja vai lá e consagra, vai lá, venera a pessoa, para que passe a ser adorado como santo. Não. Santos aqui são pessoas vivas. Santo aqui que Paulo fala são pessoas separadas. Pessoas separadas, onde Jesus já separou.
E essa separação, irmãos, não é geográfica. Essa separação não é geográfica. Não é que nós saímos do mundo, não. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais a ele. É nós estarmos no mundo, mas não nos sujarmos, nos contaminarmos com as coisas do mundo. Até porque quando Jesus ele vai orar em João, capítulo de número 17, ele ora e ele não vai dizer assim, Pai, Deus, eu peço que o tires do mundo. Não. Eu peço para que não tires do mundo. Mas o que Jesus vai pedir é que Deus nos guarde do mal. Em outras palavras, Jesus não pediu para que Deus nos tirasse do mundo, mas que Deus nos guardasse no mundo. Santidade, irmãos, não significa nenhuma, não é separação de um local geográfico, não. Estamos no mundo, mas agora nós não mais nos contaminamos com ele. Como eu disse no começo, irmãos, da mensagem, essa pequena saudação em cada carta nos traz lições preciosas. Eu vou ler aqui o que está escrito no começo da carta, de 1 Coríntios, logo no capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. No versículo 1, Paulo vai dizer, Paulo chamado apóstolo. No versículo 2 ele vai dizer, chamados para ser santos. Então veja que Paulo ele está falando aqui de dois chamados. Um para o ministério, um para fazer, e o outro para ser o que? Santo. Jesus ele nos chama para fazer, mas ele também nos chama para ser. Porque fazer sem ser não vale de nada diante de Deus. Fazer sem ser não vale nada diante de Deus, irmãos. Se eu prego, eu tenho que ser santo na ministração. Se eu louvo, eu tenho que louvar em santidade. Se eu toco, eu tenho que ser santo diante de Deus para tocar nos instrumentos. Não importa o que eu faça na igreja, eu tenho que ser santo naquilo que eu faço. Porque Ele me chamou para fazer e para ser. E para provar na Bíblia de que não adianta fazer sem ser, irmãos, vai naquele último dia, vão chegar muitos dizendo, Senhor, eu curei no Teu nome, eu profetizei no Teu nome, eu fiz muitas maravilhas no Teu nome. E Jesus ele vai falar claramente, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles faziam, mas não eram. Faziam, mas não eram santos. Então Jesus nos chama para o ministério, mas também nos chama para ser santos diante da presença dele. Deus deseja que nós venhamos ser santos, assim como Ele é. Paulo falando aos Filipos, escrevendo aos santos daquela igreja, ele vai dizer, irmãos, qual é o único meio de nós alcançarmos a santidade. Ele diz, a todos os santos em Cristo Jesus. Não é por meio dos meus esforços. Nada do que eu vou fazer eu vou alcançar a santidade. Você só se torna uma pessoa santa em Cristo Jesus. É Ele que te torna uma pessoa santa. Os crentes aqui, irmãos, Paulo ele está mostrando que eles têm dois endereços. Em Cristo Jesus. Primeiro, eles habitavam em Cristo e depois em Filipos. Conosco não é diferente, irmãos. A gente primeiro habita em Cristo, depois você habita no Esperança. Eu habito em Cristo, depois eu habito no Alameda. O meu primeiro endereço é Cristo Jesus. Primeiro eu sou cidadão do céu, depois eu sou cidadão da terra. Primeiro, irmãos, eu estou ligado com o reino espiritual, depois é que eu estou ligado com o reino terreno. Aos santos você tem dois endereços. Nós devemos viver Cristo, irmãos, assim como o pássaro no ar. Viva Cristo como o peixe no mar.
Viva Cristo, irmãos, como uma árvore que está enraizada na terra. Vive intensamente Cristo e você vai saber o que é realmente um cristianismo verdadeiro, autêntico na sua vida. Aí sim você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. É quando você enraizar em Jesus, quando você passar a morar em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus nos chama, irmãos, para servir, mas servir de uma maneira santa. E no versículo de número 2, ele vai saudar a igreja: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, graça e paz, é o resumo do Evangelho. É o Evangelho resumido. Porque a graça é o presente merecido de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a condenação, mas Deus nos deu um presente merecido, que foi o seu Filho Jesus, que nos trouxe a salvação. E o que é a paz? A paz é a consequência da graça na nossa vida. Porque a graça de Deus, irmãos, nos trouxe paz com Deus e a paz de Deus para mim e para a tua vida. Então a graça de Deus é o presente merecido e a paz é a consequência da graça na nossa vida. Graça e paz é o resumo do Evangelho. E qual é a fonte dessas duas coisas? Paulo escreve: da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você não consegue essas duas coisas sem Jesus na sua vida. Você não tem graça e você não tem paz de verdade sem Cristo na sua vida. Louvado seja Deus. A fonte dessas duas coisas é Deus e Jesus. Versículo de número 3. Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Isso é muito interessante, irmãos, porque Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Mas sabe o que é que trazia alegria para Paulo? Era lembrar desses irmãos. Paulo estava preso, mas só em ele lembrar desta igreja trazia alegria para ele, irmão. Aí nós temos que pensar, quando alguém pensa em você, como é que essa pessoa se sente? Essa pessoa se sente alegre quando imagina, quando pensa em você? Ou será que essa pessoa fica logo atribulada só em pensar em você, irmãos? Paulo, mesmo preso, ele se sentia alegre quando esta igreja via na mente dele. Quando o pastor Márcio ele vai deitar na cama dele, irmãos, pronto para dormir, e ele começa a pensar na igreja. Será que bate uma alegria nele, pela forma que nós estamos aqui, servindo, trabalhando? Será que bate uma alegria nele, irmãos, assim como batia no coração de Paulo? Ele sempre estava suplicando, orando, apresentando esses crentes com alegria diante de Deus. E por quê? Versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Aquela igreja cooperava no ministério de Paulo. Aquela igreja contribuía no ministério de Paulo. E desde quando? Ele diz, desde o primeiro dia até agora. Eles começaram a contribuir no ministério de Paulo e nunca pararam. Foi desde o primeiro dia até agora aqueles irmãos ajudavam o apóstolo Paulo. Seja para onde ele ia, eles contribuíam. Paulo estava na prisão, Paulo estava em Roma, eles estavam contribuindo no ministério de Paulo, irmãos. Porque o ministério precisa das nossas contribuições. Contribuir, irmãos, é uma forma de demonstrar amor pelo Evangelho. Porque quando eu contribuo no ministério, eu estou contribuindo para o Evangelho se espalhar, se expandir. Eu tenho que ter amor, um coração grato para contribuir para o mantimento e a expansão da obra de Deus. Aleluia. Contribuir no ministério é contribuir para o Evangelho. Paulo ele está dizendo pela vossa cooperação no Evangelho. Irmãos, vocês começaram e nunca pararam. Tem que haver constância na nossa vida.
Versículo de número 5. Aliás, versículo de número 6. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, e a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra. O que é esta boa obra, irmãos? É a salvação, é a boa obra de Deus nas nossas vidas. E esta obra, a salvação, irmãos, é uma obra tripla. A salvação é uma obra tripla que Deus opera nas nossas vidas. O primeiro é a obra que Deus realiza por nós. O que é a obra que Deus realiza por nós? A salvação. O que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Segundo, a obra que Deus realiza em nós. A obra que Deus realiza em nós é a santificação. E tem a obra que Deus realiza por meio de nós, que é o nosso serviço. Quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos servindo a igreja, servindo a comunidade em que nós vivemos, é Deus trabalhando por meio de nós. Quando nós nos separamos, quando nós nos consagramos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos nos mergulhando na presença de Deus, é Deus trabalhando em nós, santificação. E Deus trabalhar por nós é porque quem merecia aquele castigo, passar por tudo que Jesus passou, era eu e você, mas Ele foi lá e fez o trabalho por nós. Então a obra, a salvação, essa boa obra é tripla. Por nós, em nós e por meio de nós. Deus já consumou uma, que foi na cruz, mas a em nós e por meio de nós ainda continua. E quem é o dono desta obra? Paulo fala. Tendo por certo que aquele, Jesus Cristo, o dono da obra, que o mestre de obra divina é Jesus. Foi Jesus, irmãos, que morreu por mim e por você. A salvação pertence a Ele. Ele, irmãos, é quem nos separa, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos capacita, é Ele que nos santifica, é Ele que nos restaura, é Ele que nos liberta, e somente a Ele pertence a salvação. A obra é dele. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra. A obra da salvação, da santificação, uma ele já concluiu, mas a outra ele ainda está trabalhando em nós. E nós temos que dar espaço para ele trabalhar. Temos que querer, desejar isso nas nossas vidas. E é interessante, irmãos, que antes de nós chegarmos um dia na glória, na casa do Pai, no céu, antes de nós chegarmos na glória, Jesus ele está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em mim e em você, para que nós viemos ser semelhantes ao Rei da glória. Ele está trabalhando, irmãos. Essas coisas nós temos que analisar, autoexaminar, pensar desde o dia em que entregou a vida a Jesus, o que foi que mudou na sua vida. Você tem melhorado? Você tem aprendido? Ou será que está dentro da igreja, irmãos, e vivendo da mesma maneira como vivia antigamente lá no mundo? Porque se é assim, se ainda não cresceu, irmãos, na graça, no conhecimento, se ainda não está dando fruto, se você não está vendo mudança na sua vida, então é porque você ainda não deixou ele começar a boa obra na sua vida. Porque quando ele começa, irmãos, de imediato nós começamos a ver o fruto, nós começamos a ver a mudança. A mudança, o bom testemunho, o fruto é o sinal de que ele já começou uma obra nas nossas vidas. Dê atenção no versículo de número 6, a forma que Paulo começa. Tendo por certo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu tenho a certeza. Eu tenho a convicção.
Paulo, ele não vacilou quando ele escreveu isso aqui, irmãos. Ele não escreveu, eu penso que é aquele que começou a boa obra. Não. Ele não escreveu, eu quero imaginar de que é aquele que começou a boa. Não. Ele não escreveu, irmãos, espero que aquele que começou a boa. Não, ele não vacilou nas suas palavras, mas ele declara com toda certeza, tendo por certo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele vai finalizar, ele vai finalizar. Aleluia. Ele não gaguejou, ele não vacilou em nenhum momento quando ele declarou isso, irmãos. O que o apóstolo Paulo ele está querendo nos dizer é o seguinte: o Deus que começa esta obra, ele não abandona no meio do caminho. O Deus que começou a obra na tua vida, ele não vai parar no meio do caminho. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, porque Jesus ele vai nos ensinar, dizendo que um homem, antes de começar uma obra, antes de construir uma torre, ele tem que parar e analisar, ver quanto ele tem, para ver se realmente ele tem condição de começar e concluir a obra. Porque se ele começar e não terminar, os outros vão zombar dele, vão rir dele. Jesus ele está falando, isso aqui é ensinamento para nós. Claro, eu sei que ele está falando da obra do discipulado, do preço do discipulado. Mas eu quero aplicar aqui de outra maneira, porque tudo que Jesus nos pede para fazer, ele já deu o exemplo. Tudo que Jesus nos pede para fazer, ele já fez, como exemplo, irmãos. E ele está nos ensinando, quando você for começar uma obra, analisa, faz a soma, bate os cálculos direitinho, irmão. Para você ter a certeza de que quando começar, você vai terminar, para ninguém passar e rir da sua obra inacabada. Eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, que Jesus, claro, isso aqui não estou querendo limitar a Deus, mas apenas uma aplicação. Eu quero dizer que quando ele olhou para você, Keliane, ele bateu o cálculo e ele disse, esta obra eu vou começar, e eu tenho a certeza de que eu vou concluir, eu vou terminar. Quando ele olhou para a irmã Isabel, ele disse, eu vou começar esta obra, e eu já vi que eu tenho o cálculo tudo batido aqui, e é certeza que eu termino e não vou parar no caminho. Aleluia. Ninguém vai rir, vai zombar da nossa vida, porque Jesus, ele vai completar a boa obra em nós. Há uma passagem interessante, irmãos, no livro de Êxodo, que quando Israel ele sai do Egito, Faraó ele se arrepende de ter liberado aquele povo, e monta o seu exército, cavalos, carros, e manda ir atrás dos filhos de Israel. Eu vou ler para ficar bem melhor de nós entendermos. Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 10, diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morresse neste deserto? Por que nos fizeste isto tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o egípcio, o faraó e o seu exército estavam indo atrás dos filhos de Israel, eles se desesperaram, começaram a murmurar. Por que nos tiraste do Egito? Não era melhor servir eles lá do que morrer aqui no deserto? Estava faltando sepulcro lá para a gente morrer aqui, Moisés. Moisés pede àquele povo para calar a boca e apenas observar o que Deus ia fazer. Deus foi lá e ordenou a Moisés levantar o cajado, estender a mão, o mar vermelho se abriu, o povo marchou, atravessou e o exército morreu naquele mar, aleluia. Era Deus dizendo, vocês acham mesmo
mesmo, Israel, que eu ia tirar vocês do Egito para morrer no meio do caminho? Eu sou o Deus que quando começo uma coisa, eu termino e não paro no meio do caminho. Por que duvidar-te desta maneira? Apenas observa o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Vem louvar Jesus, querido. Já vamos encerrar. Eu sei, irmãos, que às vezes nós falhamos. Eu sei que a gente às vezes nos entristecemos. Eu sei que às vezes, irmãos, por conta de algumas coisas que nos apertam dessa nossa vida, nos desanima. Eu sei que muitas das vezes, por nós estarmos nesse corpo corruptível, nós pecamos, falhamos, caímos. Mas é interessante que quando a gente pensa que nós já chegamos no nosso limite, quando a gente diz que não dá mais para continuar, de repente você está prosseguindo. Quando você diz que não dá mais, quando você diz que já não tem mais força, e do nada, de repente, você está caminhando. E isso não vem das nossas próprias forças, mas é porque aquele Jesus Cristo, Ele é que nos sustenta. Por mais que nós viemos estar fracos, abatidos e caídos, aleluia. Aqui, irmãos, nós ainda falhamos. Aqui nós ainda tropeçamos, pecamos, sofremos com este corpo. Mas está perto, irmão, de chegar o dia. E Paulo, ele vai falar. Paulo, ele dá o prazo, o término desta obra. Ele diz que ele que começou a boa obra aperfeiçoará quando, Paulo? Até o dia de Jesus Cristo. Esse dia é o arrebatamento que acontecerá. Paulo, ele deixa o prazo do término desta obra. É o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Aleluia. Basta a gente esperar mais um pouquinho. E Jesus, irmãos, Ele vai concluir em breve a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Aleluia, Jesus.